Olá, pessoal, eu vim falar para vocês hoje sobre o próximo passo. Eu já sei Libras, e agora qual é o próximo passo? O que eu faço? Seguinte, eu vim falar para vocês sobre filtro afetivo. Você já ouviu falar em filtro afetivo? Filtro afetivo, ele é responsável por parte do seu aprendizado, por parte da sua aquisição. Nós sabemos que nós temos aí 5 estágios de aquisição de linguagem. Quando nós vamos aprender um outro idioma, quando nós vamos aprender uma segunda língua, nós passamos por 5 estágios de aquisição. E as pessoas têm em mente a realização de cursos de básicos a avançados e depois isso se perde. O que eu faço depois de um avançado? Faço uma pós? Aí você chega na pós, a pós ela é teórica, ela não te traz aquilo que estava faltando para a sua produção. E aí você fica pensando, o que eu faço agora? Eu faço um outro curso? Ou a minha única saída agora é o contato com o surdo? Então eu vim te falar hoje sobre um tema que pelo menos eu não vi na internet ainda para Libras, falando do filtro afetivo e que é extremamente importante. Porque se você já é um profissional de Libras, ou se você é um profissional que trabalha com Libras, um psicólogo, um fonoaudiólogo, um professor que precisa usar a língua de sinais para o atendimento com um paciente, uma criança, um adulto surdo, usuário de língua de sinais, você precisa conhecer um pouco sobre o filtro afetivo, porque ele pode ser responsável por trazer a naturalidade para a sua sinalização, ele pode ser responsável por te travar uma série de coisas e a gente vai começar a falar agora. O filtro afetivo, ele é considerado como o responsável pelo bloqueio mental na hora de você produzir uma outra língua. Produção a gente sabe que é o 5º estágio, certo? De desenvolvimento, ele é o 5º estágio. Então depois, quando você já está no 5º estágio, quando você já é um intérprete de Libras, uma pessoa que já tem um bom desempenho na língua de sinais, talvez você ainda se sinta ansioso, quando você é exposto, as coisas somem da sua mente. Então, o filtro afetivo também tem relação com você, mesmo que você já esteja habituado à língua, ok? Tanto para um profissional que não tem o tempo todo esse pensamento dentro da língua de sinais, mas precisa pensar em Libras porque ele vai atender o paciente. Então, até mais do que um intérprete, professor, psicólogo, fonoaudiólogo, vocês precisam pensar em Libras, porque vocês não vão dedicar o tempo que um intérprete de Libras dedica. Então, vocês precisam saber pensar sobre a situação e conseguir trabalhar com naturalidade. E vocês, intérpretes que já atuam, se vocês não estiverem sendo naturais, não estiverem conseguindo concluir as suas ideias na sinalização e não na mente, sua interpretação também não é clara. O surdo vai estar refletindo de qualquer forma no surdo. E a nossa preocupação aqui é como que o surdo está me entendendo? Será que ele está me entendendo? Então, que não seja por causa de uma limitação da nossa sinalização, ok? Filtro afetivo, ele tem relação com a ansiedade. Então, quanto mais alto fica a sua ansiedade, quanto mais alto vai ficando o seu nível de ansiedade, menos seguro você vai se sentindo. E quando isso atinge um nível baixo de segurança, você vai perdendo automaticamente a naturalidade. Você vai perdendo, você vai travando. Então é aqui que acontece a trava, tá? Quando o seu nível de ansiedade sobe, isso vai tendo uma redução de naturalidade, você vai percebendo isso e isso vai te travando. Não digo só de esquecer sinais, ok? Esquecer sinal é um problema. Um dos tantos problemas. Quando você está numa sinalização e você não lembra o sinal, o problema não é o fato de você esquecer o sinal.
O problema é você não saber fazer de outra forma. E se você quiser ter um bom desempenho na língua de sinais, você precisa saber fazer cada uma das ideias de pelo menos 3 formas. Não adianta fazer com o mesmo vocabulário. Não adianta usar o repertório que você usou o tempo todo para dizer as mesmas coisas. Você precisa ter, assim como você interpreta na língua portuguesa de formas diferentes, com palavras, com vocabulários diferentes, isso também precisa acontecer na Libras. Às vezes as pessoas acham que o fato da gente ter mais de 2, 3 interpretações na língua acontece no português com diversos vocabulários e que na Libras esses vocabulários só trocam de ordem porque a estrutura da Libras tem mais possibilidades. Até porque determinadas estruturas possíveis da língua de sinais, elas estarão corretas para determinada situação. 2, e sempre vai ter uma que não está adequada. Então não quer dizer que a língua de sinais ela tem 3 possíveis estruturas e que as 3 estão corretas o tempo todo. Pelo contrário, existem sempre 2 mais adequadas e uma menos adequada e que na continuidade do contexto fará menos sentido. Então não significa que qualquer uma está correta, tá? E aí quando você tenta sistematizar isso vai fazer com que você tenha perdas de naturalidade, com que você tenha um nível de ansiedade alto, porque você não tem domínio disso. Você ficar tentando pensar o tempo todo o que vem antes e o que vem depois, você vai aumentando o seu nível de ansiedade se você não dominar isso. Você precisa ter domínio. Por isso que eu trago, e se você não assistiu o vídeo ainda, assista, sobre a construção de uma cena. Porque é uma forma simples, uma forma fácil de você lembrar e conseguir captar as informações e elaborar de forma que você domine. Com isso, seu nível de ansiedade fica estabilizado, a sua naturalidade também vai ficar estabilizada porque não vai mexer com a sua segurança, tá? Pessoas que interpretam ou que sinalizam como mediadores da Libras e não têm domínio da língua de sinais, elas dificilmente encaram uma interpretação específica, né? Preciso interpretar sobre isso. Elas não encaram uma interpretação específica. Se é uma pessoa que se comunica em Libras, não faz interpretação. Ela dificilmente se expõe a um surdo que ela não conhece. O medo de não compreender. Então, olha só, se a pessoa já produz, a compreensão é o terceiro. Não era para ela ter problema com a compreensão, mas ela não sente segurança que ela vai compreender 100%. Por quê? Se ele fizer de forma diferente, ela não sabe se sair da situação. Ela não sabe produzir de forma que colete os mesmos dados que ele disse, mas de formas diferentes. O surdo tem domínio da língua dele. Se você souber trabalhar entre produção e compreensão, ele pode sinalizar algo que você não compreenda, mas mediante a sua produção, você consegue entender de outra forma. Você faz com que ele sinalize de outra forma, sem pedir, cortar, tipo, não entendi de novo. Não, você faz com que a sua produção tenha um retorno diferente dele, e aí você consegue compreender o mesmo conceito. Para isso, você tem que ter um determinado domínio de construção de pensamento. Se você não tiver um pensamento estratégico, você não vai conseguir pensar nisso. E sistematizar é uma coisa que você vai fazer com que o seu nível de ansiedade suba, porque sistematizar a língua não é, possivelmente, né? Não que não seja de todos, mas não é o seu domínio principal. Você pode dominar aqui, eu sei sinais, mas na hora de sinalizar, de produzir, você ficar sistematizando a língua a cada frase, desculpa, mas isso não acontece na cabeça de ninguém. Pelo menos não numa interpretação. Você pode fazer isso na organização de frases, quando você está estudando. Você pode fazer isso quando você está conversando ou traduzindo, que você tem momentos, espaçamentos de tempo para isso. Fora isso, numa interpretação contínua, seja ela consecutiva ou simultânea,
você não tem tempo hábil para isso, para fazer a busca correta de cada ordem. Se você não tiver um pensamento estratégico, algo que construa o seu pensamento, você não vai ter naturalidade, tá? A fluência, ela vem realmente de ter uma sinalização fluida, né? No nosso caso, a fluência, ela é para uma sinalização fluida, algo que vá dando continuidade, sem travas, sem aqueles momentos de qual era o sinal, o que vem agora, você fica, né, se perdendo. Então é uma interpretação contínua, fluida. Falando ainda do filtro afetivo, se você é exposto a uma câmera, se você é exposto a intérpretes, que a gente sabe que parte te olha com um olhar de aprendizado, de crítica construtiva para si mesmo, né? A pessoa fala, poxa, eu faria de tal forma, mas será que daria para entender? Tem pessoas que têm esse olhar, mas a maioria tem um olhar de realmente de reparo, né? De reparar e dizer, não é assim, não ficou bom. Então, se expor a isso, eu sei que é difícil, eu também sou intérprete. Então, você se expor à câmera, se expor a intérpretes, principalmente se você não conhecer, se expor a surdos diferentes, sempre existem quesitos externos, sempre existem outras situações externas que vão influenciar o seu nível de ansiedade, tá? Então, você já está em desvantagem com essa influência externa. Gente, só de você ser chamado, vem interpretar e se expor, ficar em evidência, isso já começa a aumentar seu nível de ansiedade. Então você sempre vai estar em desvantagem. Se você já tiver em desvantagem por influências externas, aqui ó, a sua segurança já começa a pender. Se você não tiver um pensamento que sustente a sua segurança, isso aqui vai despencar e vai ficar uma sinalização menos construtiva, uma interpretação literal, sabe? Por mais que você saiba que Libras não é a cópia da sequência do que a pessoa está falando, não é a cópia da sequência que está na sua mente, você vai fazer isso porque você não consegue pensar, você está tendo bloqueios mentais, que não é porque você não sabe, é porque mexeu no filtro afetivo. Se você não sabia disso, se você não tinha escutado falar disso para aprendizado de línguas, pesquise sobre isso, porque é muito interessante a gente ver que a culpa não é nossa. A culpa não é nossa. Existem questões orgânicas, existem questões do nosso corpo que nos influenciam, né? Muitas vezes a gente se culpa, poxa, eu não sou bom, será que o senhor não me entendeu? Nossa, eu tô travada, tá faltando alguma coisa. Isso sim você é responsável por você parar num determinado momento e equilibrar o seu aprendizado com a aquisição. Isso você é responsável. Mas quando você está exposto, se você não tiver feito essa construção prévia do seu pensamento, se você não souber lidar com um pensamento estratégico, se você não tiver autonomia de sinalização, você não vai ter controle de influências externas, que já vai mexer. E aí, se você também não tiver domínio do pensamento estratégico, subiu, caiu a segurança, você começa a ser menos natural, tá? Conheço casos de pessoas há 8, 10 anos com contato com surdo, como intérpretes, inseridos em interpretações, expostos a isso a mais de 5 vezes por semana, ao longo de 10 anos, que nada mudava, até que a pessoa teve domínio estratégico do seu pensamento. Ela passou a pensar em Libras. Quando a gente passa a pensar em Libras, a gente tem a segurança de que se eu não souber de um jeito, eu faço de outro, ou outro, ou outro. Se eu não entender de um jeito, eu vou dar um jeito de entender de outra ou outra forma, porque eu tenho essa compreensão. Eu consigo ter essa compreensão de outras formas. Quando você pensa em Libras, você não fica preso ao vocabulário, você consegue contextualizar, você consegue elaborar, a sua sinalização se torna
natural, não só porque o seu nível de ansiedade está baixo e a sua naturalidade aumenta, mas porque esse equilíbrio de naturalidade, você vai ter espaço para assumir essa naturalidade com o seu pensamento. Se a sua cabeça estiver dispersa com as influências externas, você vai perder a naturalidade não só porque eu não tenho naturalidade, eu faço português sinalizado, então vai dar ruim mesmo. Não é isso. A questão é que você, mesmo tendo domínio da naturalidade, se seu nível de ansiedade aumentar, você vai perder. E se você não tiver domínio dessa naturalidade, se você não tiver autonomia com esse pensamento da Libras, você também vai perder. De qualquer forma, a sua naturalidade vai estar travada, a sua Libras vai estar pouco construtiva. Então, a melhor forma de equilibrar, a melhor forma de manter o equilíbrio do seu nível afetivo, do seu filtro afetivo, o nivelamento, é você ter domínio do pensamento em Libras. Isso te traz segurança. Entre ansiedade e naturalidade, nós temos a segurança. Se você estiver ansioso, mas a sua segurança começar a compensar, você fala, eu não entendi, mas eu sei entender porque eu sei fazer de outra forma. Bom, não entendi o que ele falou aqui, não sei qual é o sinal disso, mas eu sei construir de tal forma. A segurança vai ser o equilíbrio entre seu nível de ansiedade e a sua naturalidade. Ela vai trazer esse equilíbrio. E aí você vai ter seguro com o que você sabe produzir, você vai conseguir ter tempo, espaçamento de tempo para produzir esse pensamento estratégico, ok? Como que a gente faz para entender um pouco mais sobre o pensamento estratégico? Aprendizado, quando a gente aprende Libras, a gente tem aquisição de vocabulário, eu aprendo vocabulário, eu aprendo que os verbos atuam de tal e tal forma. Eu aprendo que existem classificadores, eu aprendo que existem estruturas frasais, tá? Eu tenho consciência disso, eu tenho essa consciência. E aí eu aprendo de forma que eu sento para pensar nisso conscientemente. Bom, então se tem classificadores, existem aí de 5 a 10 categorias, então eu vou estudar 7, eu vou tentar entender onde está cada uma, vou fazer uma oficina. Quando você está lá exposto, você vai lembrar quais são as categorias e qual configuração de mão se encaixa com qual? Isso é real, isso é real. Eu sei que os verbos se dão em 2 classificações, então tá. Daí a hora que você está exposto, você lembra dessas classificações? A questão aqui, gente, tudo que a gente aprende, precisa fazer sentido. Se não fizer sentido na sua mente, não adianta decorar, não adianta. Eu vejo as pessoas falando assim, o classificador de pessoa é esse aqui. Ela não sabe quando usar, porque daí quando precisa falar que a pessoa foi, ela faz pessoa foi, em vez de fazer isso aqui. Então ela sabe que existe, mas isso não faz sentido na mente dela, então ela não usa. Se ela não usa, é porque ela não tem segurança de como aquilo é aplicado. Quando você decora, você fica em dúvida. Você só sabe aplicar se o exemplo for o mesmo. Então, se ela aprendeu que isso aqui é para ser usado no deslocamento da pessoa, ela só vai usar isso aqui quando ela ouvir. A pessoa se deslocou até tal lugar. Aí ela vai falar, é esse sinal aqui. E não é. E não é. A gente trabalha na língua de sinais com contexto, a gente precisa contextualizar. É muito diferente o que a gente ouve do que a gente processa e produz, tá? Tem que ser diferente, tem que ser, senão você está seguindo não só a estrutura frasal, mas você está seguindo um repertório que não está trazendo clareza, está fazendo sentido na sua mente porque você está pensando em português, você está concluindo as suas ideias. Pessoas que falam o tempo todo na sinalização, não são falas, não são pronúncias
cortadinhas porque está acompanhando o sinal. Não é que a pronúncia está acompanhando o sinal. É o contrário. A pessoa está concluindo as suas ideias na oralidade e fazendo cópia pelo sinal. Ou seja, está fazendo sentido para você, mas para o surdo não tá. Para o surdo não tá. Quando a gente fala de aquisição, quando nós falamos de aquisição, nós temos uma contrapartida que já nos traz mais esse quesito de naturalidade, já nos traz as possibilidades, né, de você ter espontaneidade. Para você ter um equilíbrio, entre aprendizado e aquisição, você precisa ter conhecimento de onde você está e para onde você vai com a língua de sinais, tá? Então, sente e observe se você está compreendendo suficiente. Abra um vídeo de faculdade que tenha um intérprete de Libras. Tente entender, não coloque áudio, não coloque legenda, tente entender sobre o que ele está falando, mesmo que você não vá compreender 100% dos sinais. Tente entender sobre o que ele está falando. Isso é nível de compreensão, tá? Compreender é você pegar um tema desconhecido e ainda assim saber do que a pessoa está falando. Você não vai dizer tudo com propriedade, com todos os vocabulários, mas você sabe do que está falando. Feito isso, observe se você tem compreensão. Se a sua compreensão estiver falha, você está menos próximo da fluência, tá? O que a gente chama aqui de fluência intermediária. Se você não tiver uma boa compreensão, deixa eu fazer mais pro lado aqui. Se você não tiver uma boa compreensão, você está menos próximo da fluência intermediária, tá? Se você tiver uma boa compreensão, se considere como fluente, tá? O que a gente chama de fluência intermediária é porque a pessoa já está entendendo, mas a produção dela está fraca. Se você já tem uma boa produção, se você já é um intérprete, se você já produz, faça uma análise de como está essa produção. Se essa produção é uma produção consciente ou inconsciente. Ou seja, se é uma produção que você está pensando em português e copiando, ou se você desliga e consegue construir, consegue elaborar. Porque a aquisição, quando a gente está passando pelo processo de aquisição, ela tem um período de fluência intermediária que fica entre você ter falhas de compreensão e falhas de produção. Você é um fluente intermediário. Mesmo que você seja um intérprete, você pode ser um fluente intermediário. Porque a sua produção não está como aquisição total, tá? Então, você pode estar produzindo bem, mas é como se a gente pensasse assim, ó. Você tendo a fluência intermediária, pensa aqui, ó, olha na divisão, olha para sua mão. Não tem uma divisão aqui no dedo? Tá vendo assim esses quadradinhos? Pensa no seguinte, você tem a fluência intermediária. Só que desses 3 quadradinhos, pode ser que tá faltando o último da compreensão. Você já tem os 2 primeiros da produção, mas também tá faltando o último da produção. Então você está aqui, ó, você tem até um certo nível de compreensão, mas tá faltando um pouquinho ainda. Você tem um nível de produção, mas ainda tá faltando alguma coisa. Você é um fluente intermediário. Eu sei que é pouco usado esse termo, mas vocês podem olhar no desenvolvimento de aquisição de linguagem, nos períodos, e vocês vão encontrar esse estágio de aquisição total, que é a produção dentro da estrutura linguística, é a produção elaborada, construtiva, clara, né, que dá aquele, poxa, entendi, olha que claro, olha que coerente, né? Diferente de um português sinalizado, de uma interpretação literal, que não deixa de ser uma produção. É uma produção, você tá produzindo sinais, não deixa de ser, mas ó, lembre-se disso. Produção, ó, pode estar falhando, tá? Da mesma forma, possivelmente, se a sua produção estiver falhando, a sua compreensão também falha. Tanto
que você não faz o processo de voz, né? Você não faz a versão voz de qualquer surdo. A versão voz é uma falha de compreensão, não é uma falha de produção. Então as pessoas, mesmo que a gente siga esses estágios de desenvolvimento, esses estágios de desempenho de aquisição de linguagem, não é porque você passou do terceiro que você tem o terceiro completo. Você tem falhas. E aí você atinge a aquisição intermediária e fica ali, ó, não sabe para onde vai, e fica com essa problemática que eu comentei para vocês, que é o filtro afetivo, seu nível de ansiedade sobe, sua segurança vai caindo e cada vez menos você interpreta de forma natural. Espero que vocês tenham gostado e pense qual é o próximo passo. Qual é o próximo passo? Aquisição total, olha só o nome. Aquisição, ela vem de adquirir, ou seja, do inconsciente, da naturalidade. Não é aprendizado total. Se fosse aprendizado, o aprendizado vem de você sentar consciente, estudar vocabulário, estudar ordem frasal, estudar classificadores, o que, para onde vai. Isso é aprendizado. Aquisição total é quando você tem naturalidade, você tem domínio total da língua. Então, você precisa encontrar o equilíbrio. Você já aprendeu muito, agora você precisa ter a aquisição dessa linguagem. E a aquisição, ela vem de contato com o surdo? Pode vir, isso vai ajudar sempre. Se possível, tenha contato com o surdo. Mas o contato não é suficiente, porque dentro da imersão, dentro da aquisição, nós diríamos que a imersão seria o ideal. E contato não é imersão. Então, a aquisição, ela vem, ó, o que possibilita é o seu processamento, é como você pensa na língua. Isso vai te sustentar na hora de sinalizar. Porque se você não souber de um jeito, você sabe de outros 3. Se você não compreender uma coisa, você compreende de outras 3 formas. É domínio de pensamento, tá? Pensamento estratégico. O próximo passo é você ter estratégia de pensamento dentro da língua de sinais. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam que nós temos YouTube, Instagram, Facebook e temos também o canal de Telegram, todos, @at.libras. Se você for acessar o YouTube, procura por at.libras, Facebook, at.libras, Instagram, a mesma coisa, canal do Telegram, chama Bastidores da Libras, até o momento nós estamos com esse nome, mas você digita at.libras, que ele já vai abrir para você os Bastidores da Libras. E eu espero te ver por lá, te ver pelos outros canais. Espero que você acompanhe todas essas ideias, que isso faça sentido para você. E se isso fizer sentido para você, para o momento que você está, deixa um comentário aqui também, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo.